Olá, boa tarde. Todos nós provavelmente já fomos vítimas de ofensas e agressões de mais diversa ordem. Podemos ter passado dias, meses e até anos a gerir a situação. Talvez a raiva surda possa ter começado a ferir-nos por dentro. Podemos ter sentido desejos de vingança, ressentimento e mais tarde até amargura. O nosso estado emocional afeta diretamente o nosso estado físico, podendo deixar-nos mesmo doentes. A verdade é que precisamos perdoar para voltar a reerguer-nos. E para falar sobre este tema vamos falar sobre tratando as dores que ficam durante o perdoarmos, os pastores Danilo e Avani Gugeral, responsáveis pelo trabalho Celebrando Restauração da Igreja ICMAV, e também Andréa Magalhães, membro desta equipa do Celebrando Restauração. Olá, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, e poderíamos começar por aqui, também por falar um bocadinho sobre o que é o Celebrando Restauração. Parece-me um título bonito, feliz. Sim, é verdade. Muitas pessoas, quando nos procuram, chegaram a um ponto das suas vidas, Levi, em que elas sentem que bateram no fundo. Raramente as pessoas pedem ajuda quando ainda têm alguma esperança de conseguirem sozinhas resolver a sua situação. E então elas nos procuram porque têm a consciência que nós temos várias ofertas, várias valências, não só na zona da grande, portanto, para Lisboa, mas também em várias cidades do nosso país. Uma das pérolas do nosso trabalho está ligado aos grupos de apoio e autoajuda, que é o nome que nós damos a estes grupos, mas também fazemos retiros de formação, retiros terapêuticos, digamos assim. E temos também momentos de lazer, de convívio, achamos muito importante, porque muitas destas pessoas que nos procuram, elas perderam a família, perderam o amor, a sua autoestima. Há várias perdas, não é? No processo de vida da pessoa. E cada vez mais. Depois da crise, com todo o nível de stress acrescido que ela trouxe, muitas pessoas se perderam umas das outras. Perderam esperança. Perderam esperança, sentido, propósito de vida. Perderam pessoas, perderam filhos, perderam cônjuges, perderam pais. Portanto, tensões e níveis de stress altíssimos que eles não tinham antes. Então, estes convívios que nós também organizamos são muito importantes, porque acontecem de uma maneira sã e sozinhas elas não iriam conseguir. Claro. Chegaram a um ponto em que não conseguem sozinhos. Já existe há quanto tempo este trabalho? O Celebrando Restauração existe há 11 anos. Estamos a fazer 11 anos. Deixa-me dizer que é um trabalho que também existe em vários países e em várias igrejas, com várias sensibilidades. Foi, digamos, um modelo adotado para Portugal? Sim, adotado e integrado no nosso contexto cultural e na maneira de sermos como lusos. Claro, muito bem. Avani, vamos falar um bocadinho sobre perdão, que é o tema que nos traz aqui hoje. O que é o perdão concretamente? O que é perdoar? Sim, eu, Levi, começaria por dizer o que não é perdoar. Não é perdoar a ideia de esquecer. Ou seja, eu não posso acreditar que eu vou esquecer as dores, os erros, as ofensas que foram feitas contra mim. Isto não é perdoar. Seria impossível eu acreditar nisto, né? Só se eu tivesse realmente uma amnésia. Né? Mas as pessoas têm muito esse hábito. Sim, as pessoas acreditam que... Vou esquecer. Pensam que podem esquecer, mas depois elas se surpreendem e até ficam frustradas porque elas não esquecem. Se calhar eu gostaria de esquecer imensas coisas que passaram pela minha vida, mas não consigo, né? E, por exemplo, porque nós temos memória. Pois temos memória, exatamente. E é por isso que elas estão lá, né? E, em Jeremias 31, 34, fala que Deus, Ele apaga os nossos erros, os nossos pecados, quando confessados, então Ele perdoa-nos. E essa questão do esquecer, ou seja, Deus esquece, significa dizer que Ele está agindo de maneira a não nos acusar mais. Ou seja, Ele esquece no sentido de não vou te acusar, não vou agir contra ti. Então, falando agora positivamente, o perdão é uma decisão
é uma decisão consciente que eu preciso ter para comigo próprio e para com, por exemplo, a pessoa que me magoou. Decidir não atingir aquela pessoa com aquele erro, com aquela maldade, com aquele mal. Não voltar a ir buscar uma coisa não do passado, voltar a ir uma buscar atitude. nada do passado, exatamente. Então, se eu tenho essa consciência de que o perdão é uma decisão, eu consigo mais facilmente ir para frente, porque muitas pessoas pensam que, ok, eu preciso sentir paz para perdoar, mas isso também não é correto. A paz vem depois do processo de perdão. Primeiro é a minha decisão consciente e determinada. E a seguir, sim, eu posso sentir paz. Então, essas questões que eu estou a pôr com relação ao perdão são questões que, para mim, fazem todo sentido. Quando eu falo a nível de decisão, eu digo que é uma decisão diária, constante e, por muitas vezes, pode ser uma decisão que pode demorar imenso tempo. Porque nós, no dia-a-dia, se calhar, somos confrontados constantemente com esta necessidade de perdoar. Exato. É isso? Exatamente. Somos confrontados com pessoas que nos magoam, com palavras, com atitudes. Exatamente. E é exatamente aí, quando sou confrontada com esse tipo de situações, eu tenho que decidir, determinar, não ficar presa àquela situação. Porque, na verdade, eu quero ser feliz. Na verdade, todos queremos. Todos queremos. Na verdade, nós precisamos de saúde física, emocional e espiritual. Então, se eu ficar presa ali, guardando aquela tal raiva de estimação, eu não vou conseguir desbloquear, eu não vou conseguir desfrutar do verdadeiro sentido do perdão. E algo que, para mim, é fundamental acerca do verdadeiro sentido do perdão é, por exemplo, eu não estar presa às consequências do erro daquela pessoa contra mim ou contra a minha família. Para mim, aí é a grande questão. Porque acontece situações complicadíssimas na vida, onde nós temos que perdoar, mas há uma consequência do erro daquela pessoa em que eu tenho que lidar diariamente. Por isso que eu disse que é um processo lento, contínuo, e às vezes bastante doloroso, porque eu não posso apagar aquilo. Aquilo foi feito, aquilo existe, há uma consequência e eu tenho que caminhar para frente. Então, por isso que é mesmo essa ideia de uma decisão contínua e diária. Portanto, uma decisão. Não há um sentimento, Danilo, eu não sinto perdoar, Não. eu não sinto vontade de perdoar. Tem que ser sempre uma atitude, não é? Sim, sim. Sim. Não há aqui esta questão do sentimento. A menos que exista entre essas duas pessoas uma relação afetiva e de respeito muito forte. Entre pais e filhos, por exemplo, né? Tu és pai, tu sabes isso. Mas normalmente não há, principalmente se o abuso, se o tipo de violência é constante, é regular. Temos de encontrar aquela pessoa todos os dias no nosso trabalho, um chefe tóxico, uma colega, portanto, invejosa, manipuladora. Isto é muito difícil de gerir. Ou seja, não há, eu sinto que devo perdoar. Isso não existe, na minha opinião. Por vezes é o contrário, a pessoa sente raiva, não é? Frustração, Exatamente. Sentimentos negativos em relação ao outro. Sim, sim. E neste processo, depois do perdão, começam a haver bloqueios? Como é que isto funciona na prática? Sim. Há uma emoção fundamental, entre outras, mas há uma que pode bloquear a nossa vontade de decidir nos perdoar. Podemos, com esse bloqueio, adiar o desejo de perdoar. Eu vou pensar no assunto. Eu quero guardar, como a Ava disse, uma raivazinha de estimação. E às vezes, para algumas pessoas, esta raiva até pode ajudá-la a se tornar proativa. Ou seja, a pessoa, para se levantar no dia seguinte e ir enfrentar aquele abusador, não é? Pode precisar de uma certa energia, uma certa raiva. Põe uma máscara? Exato. A máscara pode vir, estou cool, tu não chegas ao pé de mim, eu não tenho medo de ti, Sou muito forte. Mas esta coragem muitas vezes é motivada pela raiva. A raiva ajuda-nos a atacar a situação, o problema, a enfrentarmos a pessoa. O problema é que a raiva bloqueia o perdão. E hoje estamos a falar, como disseste, não é? Sobre como tratar as emoções que podem ficar durante o processo de perdoar.
O perdão, raras vezes, na minha opinião, é um evento, é um momento. Só se isto pode acontecer, por exemplo, se a tua filha, sem querer, tropeça em ti e cai e as pipocas caem lá no tapete, ela pede, oh pai, desculpa, perdoa, tudo bem, é um momento, é um evento. Mas, normalmente, hoje em dia, em termos sociológicos, nós lidamos tendencialmente com pessoas com níveis de tensão e de stress muito elevados, pessoas que não estão felizes. Então, como elas não estão felizes, a relação que elas têm comigo e com a Ava, com a Andréia, contigo, também não são felizes. Elas não têm essa relação de maneira feliz. Então, normalmente poderão ser tóxicas para connosco e nós para com elas, em resposta. Então, significa que o processo, que o perdão nestas situações quase sempre são processuais, levam o seu tempo. E, como disseste há pouco, podemos ficar bloqueados no meio, sim. E a emoção principal que nos pode bloquear é a raiva. Teremos de resolver primeiro a raiva e resolver muitas vezes com ajuda, porque sozinhos podemos não conseguir, porque muitas vezes a raiva é uma emoção inconsciente. Eu poderei não estar a perceber que estou, com vontade de matá-la, até porque sou cristão, não é? E posso racionalizar, posso espiritualizar, pôr, como disseste, algum outro tipo de máscara que cobre a emoção primária, que é a raiva. Posso ficar tristinho, magoado com aquela pessoa, que até pode ser membro da minha igreja, percebes? Ou da família. Ou da família, e aí dói mais. É por isso que eu disse que é um processo lento, porque a raiva, ao mesmo tempo que te faz ser proativo, a raiva também te adoece bastante. Então é um processo bastante lento, ou seja, eu tenho vontade de perdoar, eu tenho vontade de sair daquele caos, mas esta mesma raiva que me adoece me faz muitas vezes andar para frente. E vocês devem ter inúmeras experiências para nos contar, mas vamos também introduzir na conversa a Andréia, bem-vinda, que também faz parte destes grupos, até já foi facilitadora, não é? Sim, é verdade. Como é que este processo surge na sua vida? Possivelmente também já tive que perdoar muitas vezes. Já, e acredito que hei de ter que perdoar também no futuro, não é? Faz parte da nossa vida, exato. O que me levou a entrar nos grupos de apoio à autoajuda foram diversas situações que aconteceram na minha vida. Basicamente, as que me levaram mesmo a querer cuidar de mim foram situações de perda que aconteceram muito próximas umas das outras. O meu pai faleceu, depois faleceu o meu padrasto, que foi um homem que me acompanhou, que me amou, que me educou. E então eu senti, uma certa altura da minha vida, que estava-me a quebrar por dentro, que me estava a sentir bem fraquinha e que precisava realmente de ajuda. E foi aí que eu ouvi falar dos grupos de apoio à autoajuda e decidi entrar. E foi uma decisão muito sábia e muito correta que tomei, porque trouxe muitas mudanças à minha vida, mudanças boas, positivas, e foi nos grupos que eu encontrei pessoas semelhantes a mim, não é? Partilhamos todos a mesma dor, independentemente das situações diferentes. E quando entrei nos grupos, o meu foco era tratar a perda, mas depois decidi que tinha que perdoar primeiro para poder tratar a perda. O meu pai era alcoólico, e então, apesar de termos vivido momentos bons, também vivi e assisti coisas que me marcaram muito. Então foi fundamental para desbloquear um turbilhão de emoções que eu tinha dentro de mim, como a raiva, o medo, frustrações que estavam cá dentro e que foram fundamentais para eu me tornar uma pessoa mais saudável, mais livre, com relacionamentos mais saudáveis. E foi muito bom, isso traz mudanças na nossa vida. Eu vi isso como participante nos grupos, na minha vida, e depois também vi isso na vida de outros como facilitadora. E os grupos são fundamentais, porque nos grupos nós encontramos um ambiente de sigilo, terapêutico. O que se fala ali, fica ali. Fica ali, de companheirismo, nós sentimos-nos amados, valorizados, e isso é muito bom. Também nos grupos começamos a criar relacionamentos saudáveis, que mesmo que os grupos terminem, nós podemos levar esses relacionamentos para fora, e isso é importante na nossa vida. Dar um seguimento. Sim, dar-nos uma base para depois podermos continuamente criar esses relacionamentos, e foi muito importante. Normalmente dizemos que há limites para tudo, não é? E nesta questão do processo de perdoar, há limites para o perdão, neste processo? Sim, com certeza que sim. Um deles, por exemplo, é resguardar-nos. Não é isolar-nos, não é? Mas resguardar-nos.
escolhermos 2, 3 amigos mais íntimos que saibam ouvir, que é muito importante, e acompanharem-nos neste processo. Também é importante defendermos e protegermos. Por exemplo, há situações mais graves, mais sérias, em que as pessoas têm que recorrer e devem recorrer a polícia, advogados, médicos especialistas que o possam ajudar de um modo mais específico, autoridades eclesiásticas sérias e competentes que também possam ajudar nesse percurso. E isso é uma atitude sábia. E o perdoar é ser sábio. E então, isso faz parte. E as pessoas não devem ter medo nem vergonha de recorrer a esse tipo de ajudas. Claro, é muito de se importante. expor, não é? Exatamente. Avani, como é que os grupos te ajudaram neste tratamento das dores? Sem entrar em muitos pormenores, podes-nos contextualizar um bocadinho, se calhar, o que aconteceu contigo, eventualmente, e como é que foi este processo? Não é? Eu passei por uma situação bastante dolorosa. Quando tinha 15 anos, eu perdi o meu pai. Foi uma morte súbita, ele teve um ataque cardíaco. E isto foi bastante complicado, principalmente porque eu decidi ser forte. Ou seja, eu não fiz o luto do meu pai, eu não chorei a morte do meu pai e acreditava que eu ia conseguir. Camuflaste, digamos, estes Camuflei, sentimentos. fiz-me de forte, pus aquela máscara, né, de vamos para frente. Que é bom também. Sim, que é bom também, mas eu sabia naquele processo que eu estava mesmo a usar uma máscara para fugir daquela dor que me massacrava, que me punha mesmo para baixo. E tive imensa pena por não ter feito o luto como deveria ter feito, porque isso me levou a ter comportamentos doentios, comportamentos pouco saudáveis. Eu, por exemplo, passei a consumir drogas, eu passei a ter relacionamentos com pessoas dependentes da droga e eu estive numa situação bastante caótica, mas tudo porque eu estava a fugir de uma situação que, pronto, eu podia ter tratado muito mais cedo, né? Então, pronto, eu quando não tinha mais forças, quando eu pensava que ainda tenho um bocadinho de energia para sozinha conseguir dar a volta, quando eu cheguei à conclusão de que já não havia mais hipótese, eu clamei a Deus. E foi exatamente isso, eu pedi, Deus, socorre-me, tira-me dessa situação porque eu não aguento mais. E Deus foi gracioso comigo e eu pude reconciliar-me com Deus, voltar a ter relacionamento com amigos. Mas o interessante é que mesmo nesse processo de reconciliação, de restauração, com atitudes já corretas e um coração honesto diante de Deus, eu sentia uma dor avassaladora. Alguma coisa que eu não conseguia perceber, porque uma eu dizia, dor silenciosa. Deus, eu já estou aqui, eu estou diferente, mas há qualquer coisa dentro de mim que não muda. Era uma angústia profunda. Então eu tive, depois de algum tempo, a oportunidade de entrar nos grupos, de participar. Em primeiro lugar, participei dos grupos de apoio e autoajuda e fiz um processo completo e genuíno. Então, nessa altura, eu apercebi-me de coisas que assombraram-me. Por exemplo, eu dei comigo a pensar que eu tinha raiva do meu pai, mas era contraditório, era complicado, porque eu lembrava de momentos em que nós vivemos, momentos de muita união, de muito afeto. Eu fui uma criança muito amada, eu amei muito meu pai e eu me questionava, mas por que então que eu sinto raiva? E Deus foi revelando ao longo do processo que a raiva que eu sentia estava relacionada com a negligência dele para com a sua própria saúde. Ele era médico, um excelente médico, muito bem conceituado, uma pessoa disponível para toda a gente, a qualquer hora. Acho bonito, acho lindíssimo. Porém, ele não olhou para dentro de si, não cuidou de si, não foi responsável com a sua saúde, porque ele, entretanto, sabia que tinha um problema no coração. Claro. Mas também não pensou na sua família. Ajudou mais os outros do que ele próprio, não é? Ajudou mais os outros do que ele próprio. E então, já na altura em que eu estava nos grupos, foi quando, Levi, eu realmente decidi, eu tenho que fazer algo por mim própria. É aí que eu volto a falar da questão, e isto a até decisão. pode servir para alguém que nos está a ver neste momento e que precisa de ajuda, não é? Danilo, o melhor é mesmo a pessoa tomar esta atitude de eu tenho que pedir ajuda, sozinho eu não consigo. E não deixar ir tão longe como a Ava, neste caso, deixou, não é? Sim. Querer fazer tudo sozinho. Sim. Yeah.
Exato. Eu gostaria, entretanto, só de terminar Tem que ser rápido. a partilha, Estamos porque a terminar. eu decidi perdoar. E nos grupos eu pude, através das cartas de apoio e autoajuda, das cartas de sentimentos, eu pude realmente trabalhar esses sentimentos que estavam camuflados. E como disse a Andréia, também são coisas que tocam-me bastante, que foi poder ouvir outras pessoas, aprender com as suas experiências e pensar, eu não estou sozinha. Há pessoas que passam por situações semelhantes às minhas e não só. E também depois o convívio, a interação, a amizade, ou seja, eu criei uma nova família. Então isso para mim, o processo de desbloquear passou por essas 3 etapas que foram realmente fundamentais. Fundamentais. Yeah. E a fé, a Bíblia, não é? Já falámos aqui, de facto, no Deus estar connosco, é fundamental neste processo também. Sim, sim. Aliás, vimos há pouco tempo um filme, A Cabana, que é baseado num livro com o mesmo título e é baseado também em factos, portanto, verídicos, aconteceu na vida de uma pessoa. Eu um dia percebi, Levi, que Deus, Ele está connosco. Ou seja, quando nós abrimos a nossa vida, né? Jesus diz que está à porta da vida de cada uma das pessoas que habitam neste planeta. Ele vai abrir. Exato. Ele bate a porta, se alguém abrir, ele entra e passa a jantar e a cear connosco. Então, ele funde-se a nós, ele liga-se a nós. E Jesus demonstrou ter um coração muito perdoador. Então, é muito mais fácil quando eu tenho uma relação de amor real, pessoal com Jesus, entrar neste processo de perdão, não estando sozinho, sabendo eu, como vimos muito bem naquele filme, que Ele sente as mesmas dores que eu sinto, porque Ele e eu somos um. Ele também empatiza, Ele me compreende, Ele não me julga. Né? E Ele tem poder para me ajudar, como a Ava e a Andreia disseram, para me ajudar nesse processo de me libertar de restauração, das dores. neste caso, é um bom aliado. Tenho a certeza que ficaríamos aqui mais um bocado a conversar, mas não há tempo para mais. Muito obrigado pela vossa partilha. Obrigado. Foi excelente. Obrigado. E, de facto, acima de tudo, o importante é que as pessoas tenham esta consciência que precisam de ajuda. Jesus marcou a história e ainda hoje transforma vidas. Como ouvimos e como ele próprio disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo de um homem perfeito em todas as dimensões da vida. E você pode estar a passar por um momento muito difícil e doloroso, mas Jesus convida-o a ir até ele e a depositar sobre ele as dores e os pesos da sua vida. Procure ajuda, não fique sozinho. Procure também estudar a Bíblia na igreja evangélica mais próxima, onde vai ser muito bem recebido. Visite ainda o nosso site para alguma ajuda, algum esclarecimento, o nosso Facebook. E nós vamos ficar por aqui hoje. Desejo-lhe um bom domingo. Na próxima terça-feira voltaremos aqui à RTP2 às 15 horas. Até lá, se Deus quiser.